Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao dia 30 de setembro de 2024. E por que frisamos o 30 de setembro de 2024? Porque todas as sociedades anônimas são obrigadas a publicar seus balanços trimestralmente. Então nós vamos ter o balanço de 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e no dia 31 de dezembro o fechamento anual, que é o balanço anual das empresas. Então hoje estamos retratando aqui as últimas informações apresentadas pela companhia. E vamos trazer para vocês a Tupy S.A. Tupy S.A. que é uma empresa que vem lá de Joinville. E falando de Joinville, meu grande abraço para todo mundo aí de Joinville, para todo o pessoal de Santa Catarina que sempre está acompanhando aqui o nosso trabalho no canal Silas Degraf. Em especial meu amigo Alexandre Stanley, aí de Joinville. Alexandre, sempre uma honra ter você conosco. Muito obrigado por estar conosco nessa caminhada aqui. E também deixo agradecer aqui a quem sugeriu a Tupy, ao meu amigo Antônio Gonçalves. Um forte abraço para você, Antônio. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão e é uma honra poder lhe atender. E é uma honra poder atender a todos vocês. Caso queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Antes até de falar um pouquinho da Tupy, deixa eu fazer mais um agradecimento especial a toda a equipe da Agroinvest. A Agroinvest é uma empresa referência na negociação de commodities e na intermediação de commodities de soja, milho, trigo, proteínas animais, enfim, que tem toda uma estrutura voltada justamente para prestar o melhor serviço para o setor do agro. E que recentemente estive lá fazendo um curso de análise de balanços para toda a equipe da Agroinvest. Fui muito bem recebido, muito obrigado lá pelo carinho de todos e também um grande abraço ao José Fabiano, que é o diretor da Agroinvest. Muito obrigado pelo convite, uma honra poder estar com vocês aí durante esse treinamento. Bom, falando da Tupy, só para recontar aqui um pouquinho da história para você entender o que é a Tupy. É uma empresa que começa oficialmente em 1938, através do Albano Schmidt, do Hermann Metz e também do Arno Schwartz. Mas conta a história que a Tupy, na verdade, toda a história dela começa antes. Ela começa lá em 1908, principalmente através de Frederico Birkholz. E aí começa ali com uma pequena fundição, ferramentaria, e ela foi crescendo, só que depois, na sequência, foi tendo ali uma série de troca de sócios durante a empresa, mas que oficialmente começa como Tupy em 1938. Justamente com Albano Schmidt, com Hermann Metz e com Arno Schwartz. Bom, a partir dali, o que a Tupy fazia? Produzia as chamadas conexões de ferro, que até então não eram produzidas no Brasil. E a Tupy foi a pioneira na produção dessas peças aqui no Brasil. E daí, já que mexia com conexões de ferro, passou já em 1957 a trabalhar também na fabricação de peças voltadas para o setor automotivo. Bom, o grande problema da Tupy na época era justamente a falta de mão de obra qualificada. Com a entrada do Hans-Dieter Schmidt, que era filho do Albano, que assumiu o comando ali no lugar do pai, na sucessão, vendo essa carência de mão de obra, passou a desenvolver também uma escola técnica, a Escola Técnica Tupy, que era justamente para a formação de mão de obra qualificada para a empresa e, consequentemente, para outras empresas também. E a partir dali, então, a empresa começa a expandir a sua atuação. Vai também, em 1963, fabricando peças para tratores, e depois daí lá na década de 80, peças para o setor ferroviário, mas a empresa acabou focando muito nas peças automotivas e começou a produzir principalmente os blocos de motor justamente voltado para o setor automotivo. Em 1995, há uma troca no comando da empresa e diversos fundos de pensão acabam assumindo o comando da empresa. E a partir de então, a empresa é controlada por diversos fundos de pensão, como daqui a pouquinho a gente vai ver aqui na sequência. Chegando já no ano de 1998, adquire a fundição da COFAP e passa a fabricar as peças que até então eram produzidas pela COFAP. Chega no ano de 2012, vai para fora do Brasil e compra 2 unidades no México. Chegando já em 2013, faz o IPO e aí passa a ter as suas ações negociadas livremente na Bolsa. E nesse processo todo de crescimento, em 2021, adquire também as unidades de fundição da Stellantis, tanto aqui no Brasil como também em Portugal.
Também no ano de 2020, adquire também a parte de fundição da MWM. E aí, na sequência, também passa a produzir grupos geradores voltados justamente para o setor do agro, né? A parte de geração de energia para o setor do agro. E hoje a Tupy exporta para mais de 40 países, tem quase 20 mil colaboradores trabalhando dentro da empresa e passou a ser uma referência na economia lá do estado de Santa Catarina, e por ser também uma empresa que fornece para diversas outras empresas do Brasil e fora do Brasil, passa a ser também uma referência na economia nacional. Para entender como que está a situação econômica e financeira da Tupy, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e agora 30 de setembro de 2024, e através dos números vamos ver tudo o que vem acontecendo com a empresa. Então, para conhecer um pouquinho da Tupy, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Tupy S.A., trazendo aqui desde 2020 até as últimas informações. No dia 30 de setembro de 2024, através dos números, vamos ver tudo o que vem acontecendo com a companhia ao longo desse período. Lá no ano de 2020, a Tupy possuía dentro do seu patrimônio 6 bilhões e 113 milhões de reais de bens e direitos que faziam parte ali do seu ativo, sendo que grande parte está aqui, ó, no imobilizado, máquinas, equipamentos, as fábricas, 1 bilhão 726 milhões de reais. E o que movimenta a empresa é essa parte de cima, o capital de giro, representado aqui pelo ativo circulante. Ativo, bens e direitos, circulante que está em movimentação. Então são os bens e direitos que se movimentam no patrimônio para geração de receitas e, consequentemente, geração de resultados. E esse ativo circulante, lá em 2020, era de 3 bilhões 329 milhões, o equivalente a 54,5% de todo o ativo da empresa. Nesse ano, a Tupy possuía em caixa 1 bilhão 425 milhões de reais em dinheiro, 683 milhões em contas a receber e os estoques totalizando 754 milhões de reais. Já os outros créditos são demais valores a receber de curto prazo, que não seja de clientes, mas principalmente temos aqui tributos a recuperar. Já no ano de 2021, a empresa aumenta o seu tamanho, indo agora para 7 bilhões 510. E reparem que ela continua aqui fazendo investimentos no seu imobilizado, ampliando a sua estrutura de produção, e o capital de giro também sobe, chegando agora a 4 bilhões 583 milhões de reais. Nesse ano, diminuiu um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 200, em contrapartida, praticamente dobrou o duplicado CCB, que agora totaliza 1 bilhão 251, e bem como também os estoques, que agora chegaram a 1 bilhão 487 milhões de reais. Já para 2022, a Tupy agora é uma empresa de 10 bilhões 243 milhões de reais. E aí nesse ano aqui também continua aumentando aqui a sua imobilização, mais investimentos em máquinas, equipamentos e estrutura de produção, e também aumentando seu capital de giro, que agora chega a 6 bilhões 426 milhões de reais. Nesse ano aqui, fecha com 1 bilhão 509 em caixa, 2 bilhões e 31 em contas a receber e 2 bilhões 207 em estoques. Já no ano de 2023, a empresa praticamente agora estacionou. Ela ficou aqui no 10.284, mesmo assim continua fazendo investimentos na imobilização e, para isso, acabou diminuindo um pouquinho o seu capital de giro, que cai agora para 6 bilhões 186 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa se mantém lá no 1 bilhão e meio, quase 1 bilhão e 600, diminui um pouquinho o quanto receber para 1 bilhão e 800 e também diminui os estoques, que agora fecha com 1 bilhão 961 milhões. 9 meses depois, em setembro, a Tupy agora é uma empresa de 11 bilhões e 300, continua aqui aumento nas imobilizações e o capital de giro também aumentando, chegando a 7 bilhões e 100. Nesse ano aqui, o capital de giro agora passou a representar 63,6% de todo o ativo da empresa. E o volume de dinheiro em caixa ultrapassou os 2 bilhões, chegou a 2 bilhões e 100. É quanto que a empresa tem de dinheiro em caixa, banca, aplicação? Pode-se dizer que 19% da Tupy é dinheiro. 2 bilhões e 100 é a posição do contas a receber e 2 bilhões e 69 os estoques. Naturalmente que quando você observa esse crescimento em investimentos que ela vem fazendo, o aumento do capital de giro, o aumento de dinheiro em caixa, aumento de estoque, a pergunta é, da onde que vem o recurso? O recurso numa empresa sempre é proveniente de dois caminhos.
capital próprio aqui pelo patrimônio líquido e capital de terceiros através do endividamento. No ano de 2020, a Tupi tinha um endividamento total de 3 bilhões 559 milhões, o equivalente a 58,2% de todo o seu patrimônio veio através de capital de terceiros, de dívida, sendo a maior parte da dívida aqui de longo prazo. E ela trabalhava com 41,8% de capital próprio. No ano de 2021, o endividamento ele pula aqui para 4 bilhões 757 milhões, 63,3% o peso da dívida. Em 2022, a dívida vai para 7 bilhões 208, com 70,4%. Então, esse crescimento que vimos há pouco aqui, de aumento de imobilização, aumento de dinheiro em caixa, aumento de capital de giro, se dá justamente através da utilização de capital de terceiros, principalmente aqui, ó, financiamentos de longo prazo. Fecha agora 2023 com uma dívida um pouquinho menor, 6 bilhões 956, com 67,6%, e nesse ano aqui, a dívida, apesar do crescimento nominal para 7 bilhões 599, ela tem o peso da dívida praticamente estável, com 67,2%, a maior parte da dívida aqui, ó, de longo prazo. Bom, todos esses investimentos, naturalmente, são para gerar resultados. E os resultados são vistos aqui pela DRE, no balanço patrimonial de 2020, na DRE de 2020, a empresa registrava um faturamento de 4 bilhões e 200 e nesse ano ela fechou com prejuízo de 76 milhões de reais. Já para 2021, aí o faturamento chega agora a 7 bilhões e 82 e a empresa volta a dar lucro, 202 milhões de lucro. Em 2022, o faturamento vai para 10 bilhões e 178 e o lucro agora chega a 502 milhões. Em 2023, o faturamento continua subindo, chegando a 11 bilhões e 300 e o lucro de 517 milhões. E aqui embaixo nós temos a margem que era negativa lá em 2020, em função do prejuízo, as margens passam a ser positivas com 2,9%, 4,9% e 4,5%. Chegando agora em setembro, ela acumula até setembro 8 bilhões e 100 de faturamento e o lucro fechando até setembro com 180 milhões, dando uma projeção aqui de um lucro na faixa de 240 milhões projetado para 2024. Bom, para entendermos 2024, vamos fazer aqui uma rápida comparação. Peço licença a vocês para girar a tela um pouquinho, onde eu vou trazer para vocês aqui, ó. Aqui a DRE de 2023. No primeiro TRI, um faturamento de 2.800, esse ano, 2.500. No segundo TRI, 2.965 de faturamento, 2.805 esse ano. No terceiro TRI do ano passado, 2.975 de faturamento, esse ano, 2.768. Acumulado nesse mesmo período aqui, até 30 de setembro, aqui é 30 de setembro acumulado, vamos até alterar aqui, acumulado, é 8 bilhões 746 e esse ano 8 bilhões 171. Então dá para se perceber que o faturamento desse ano ele está vindo abaixo do que foi no ano passado. E o lucro da mesma forma, 145 milhões de lucro no primeiro TRI, 111 esse ano. No segundo TRI, 61 milhões de lucro e esse ano 17 milhões. No terceiro TRI, um lucro de 150 milhões e esse ano 50 milhões. Então vejo que o lucro também está vindo bem abaixo do que veio no ano passado, quando até o mês de setembro tinha 357 milhões de lucro e esse ano acumula até setembro 180 milhões de lucro. Olhando agora a situação financeira da empresa, peço licença aqui para girar mais uma vez a tela, onde temos aqui a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 1,18, cai para 1,10, 1,04, 1,05 e sobe agora um pouquinho para 1,08. Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a Tupi dispõe de R$1,08. Quer dizer, paga, sobra ali um pouquinho, não tem dificuldade financeira quando olhamos o longo prazo. Quando olhamos apenas o dia a dia, que é a liquidez corrente aqui, aí os índices são bem melhores. 2,20, cai para 1,92, 1,90, 1,91 e agora sobe para 2,23. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Tupi dispõe de R$ 2,23. Paga, sobra, uma situação financeira muito confortável e a empresa não apresenta problemas financeiros. Já o endividamento, que vimos há pouco no balanço, sai com 58,2, vai para 63,3, vai para 70,38, mostrando que a empresa busca endividamento para alavancar o seu crescimento. E aí agora a dívida ela se estabiliza em 67,6 e 67,2 nesse terceiro trimestre de 2024.
Já a margem líquida, que é o ganho em relação a tudo aquilo que ela faturou, então está aqui, ó, de tudo que ela fatura, ela paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga impostos, e faltou no ano passado 1,8%, então uma margem negativa de 1,79%. Com a volta do lucro, a margem passou a ser positiva, 2,86%, 4,93%, 4,55% e até setembro acumula 2,20% de margem líquida. Já a rentabilidade do ativo é todo investimento feito dentro da empresa. E naturalmente que esse investimento é para gerar lucros. E com base nesse investimento e através dos resultados gerados, a empresa perdeu 1,25% no ano passado, em 2020. Em 2021, aí com o lucro ela teve um ganho de 2,70%, em 2022 4,90%, em 2023 5,03% e esse ano até setembro 1,6%. A rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da empresa no ano de 2020 perdeu praticamente 3% devido ao prejuízo. Quando a empresa voltou a dar lucro, os acionistas ganharam 7,37% em 2021, 16,55% em 2022, 15,54% em 2023 e acumula até setembro 4,85% de ganho através dos lucros gerados pela empresa. Nesse quadro, trago para vocês aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Tupi vale patrimonialmente R$ 25,72. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 22,40, que é o valor de mercado da ação no dia da gravação desse vídeo. Então, é uma ação que ela é vendida abaixo daquilo que ela vale em termos de patrimônio. Então, ela tem um deságio de 13% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,87. Quer dizer, aquilo que vale 1 é vendido por 87 centavos, portanto, um deságio de 13%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 2,32, o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado de 10,36%. Dividendos por ação. Em 2024, a Tupi distribuiu até o momento 67 centavos por ação, o que dá um yield de praticamente 3%, 2,99% para ser mais preciso. Payout, quantidade do lucro que é distribuído a título de dividendos, na média, 23,93% do lucro geralmente é distribuído a título de dividendos. Relação preço/lucro, 9,66, quer dizer, um pouquinho mais de 9 anos e meio para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E o free float, 36,89% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E quem são os controladores? Então veja ali, BNDES Participações, que tem 28,19%, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ, 24,84%, e a Trígono Capital, com 10,04%, que são os majoritários ali da empresa. Sobrando, então, 36,89% das ações circulando livremente no mercado. E o tag along, 100%, quer dizer, se a Tupi for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse gráfico aqui, extraído do Google, veja ali o comportamento, o valor das ações da Tupi nos últimos 5 anos. Quando ela está lá em 2019 com R$20, ainda no finalzinho de 2019, começo de 2020, ultrapassa os R$25 e vem a pandemia. Aquela queda logo no comecinho se chama pandemia. E aí daí na sequência a empresa começa todo o processo de recuperação e entra 2021 já acima de R$20. Ainda em 2021 ela já chega ali praticamente a R$25, R$26 e aí daí começa a cair. E entra 2022 já no patamar bem mais baixo ali, R$17, R$18. Em 2022 ainda a ação dispara e chega praticamente a R$30 e aí começa a ter ali diversas oscilações durante 2023, a ação subindo e caindo, mas sempre trafegando num patamar superior a R$25. Em 2024, depois de uma queda ocorrida ali praticamente na metade do ano de 2024, o valor das ações se recuperou acima dos R$25, só que daí na sequência você vê que no finalzinho do gráfico a ação dá uma despencada e puxa uma perninha para cima ali, com a cotação fechando em R$22,40 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Tupi tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Tupi SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Tupi SA, lá de Joinville. Agora você já conhece um pouquinho da empresa, conhece toda a sua trajetória e principalmente conhece os números, né? Então, trazendo aqui
todos os números, dá para ter uma noção do que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período aqui. Por quê? Para quem investe em ações ou pretende investir em ações, a Tupi é uma opção de investimentos. Mas a questão da opção de investimentos é algo que requer estudo, requer conhecimento, porque investimento não é aposta. Investimento é algo que se faz justamente com o conhecimento. Então nós temos que conhecer que empresa é essa, da onde que ela vem, para onde que ela vai, mas temos que conhecer principalmente como que essa empresa se comporta em termos de números. Então a rentabilidade, qual é a possibilidade de retorno que ela vai nos proporcionar, qual o risco que a empresa pode oferecer. Então tudo isso aí tem que ser avaliado. E a ferramenta principal para fazer essa avaliação é a análise de balanços. A análise de balanços, que é o que nós procuramos trazer aqui para vocês, para mostrar o que a empresa é, e aí você se sentir com um pouco mais de segurança ou não, né, na hora de fazer o investimento. Mas também, caso queira aprender sobre essa ferramenta, é muito fácil, é muito tranquilo. Nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart, inclusive aqui no vídeo, na descrição nós deixamos o link de acesso ao curso de análise de balanço e também ao curso de valuation. Então, caso queira aprender essa ferramenta, é muito rápido. São alguns módulos apenas, com curta duração, mas de forma muito didática, de muito simples, para que você possa entender, e com custo muito baixinho. Então não perca essa oportunidade de aprender também essa ferramenta para você escolher sempre as melhores empresas na hora de fazer os seus investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.